Pós-tipo foi uma ideia que começou em 2008, um ano após a fundação do Polo do INET aqui em Aveiro. E a minha ideia na altura foi perceber que havia pouco envolvimento dos estudantes em congressos. Ao contrário do que eu estava à espera, de cada vez que fazíamos um congresso, os estudantes achavam que isto era uma coisa que não era para eles. E, portanto, eu senti que os estudantes se sentiam fora daquilo que eram as situações do INET, dos congressos. Portanto, um congresso significava a ausência do espaço. E, portanto, não um espaço de formação. E, portanto, havia duas possibilidades. Ou, de facto, os congressos eram muito desinteressantes, ou então eram coisas em que, efetivamente, os estudantes se sentiam excluídos. E, por isso, pensei que talvez fosse interessante que os próprios estudantes organizassem congressos, porque isso ia-lhes dar não só uma grande experiência de organização, e não só estarem a organizar coisas que tinham os supervisores, que eram os seus próprios orientadores, a organizar os congressos, mas também a organizar algo em que eles se sentissem efetivamente uma parte participante, não é? Como se fosse uma coisa sua. E, portanto, o primeiro congresso, que foi organizado em 2009, foi um congresso muito pequenino, já tinha a perspectiva de ser internacional e foi interessante porque teve um estudante internacional, que era um estudante que veio de Espanha, e tinha um keynote importantíssimo, o professor Ramon Pelinski, que, enfim, nos deu o prazer da sua presença e, enfim, foi uma espécie de embrião do pós-tipo. Depois tivemos, enfim, algum tempo para organizar o segundo pós-tipo, e o segundo pós-tipo já veio com mais força, foi em 2011, e depois a seguir os estudantes começaram-se a sentir cada vez mais envolvidos no pós-tipo. O pós-tipo, para mim, é o meu congresso preferido, porque ele tem várias características. Primeiro, é muito fresco, portanto não tem aquele peso académico que tem normalmente os congressos organizados por séniores, e portanto é muito diversificado, tem espaços de performance que vão para além da própria instituição, que se fazem até fora da instituição, envolve a cidade. Tem uma característica importante, para mim talvez uma das mais importantes, que é o de desclassificar as áreas científicas. Portanto, dentro da música e dos estudos de música nós temos muitos tipos de áreas disciplinares, e o pós-tipo conseguiu fazer uma coisa que muitos congressos de séniores não conseguem, que é colocar na mesma mesa investigadores que trabalham sobre alunos de doutoramento e de mestrado, ou investigadores que trabalham sobre composição, sobre etnomusicologia, ou sobre estudos em performance, ou sobre educação, e isto significa que estimula também a permeabilidade do conhecimento. Cada um sabe um pouco daquilo que o outro faz. E sente-se obrigado a discutir o que o outro faz, quer a partir da sua perspectiva, quer entrando na perspectiva do outro. E, portanto, nesse sentido, é um lugar quase utópico de desclassificação das áreas em que todos nós trabalhamos e que, no fundo, são todas a partir de um mesmo princípio, que é estudar a música, independentemente do perfil ou da perspectiva que nós aplicamos para esse estudo da música. Depois, porque é organizado por jovens investigadores, ainda sem PhD, sem doutoramento, tem uma outra característica que é muito fecundo, porque cada equipa que vem, enfim, as equipas do pós-tipo são limitadas pelo momento em que as pessoas acabam o seu doutoramento. É muito interessante ver que as pessoas ambicionam acabar o seu doutoramento, mas não querem sair do pós-tipo, o que é uma coisa incompatível, não se pode ser doutor e estar no pós-tipo, está na organização do pós-tipo. E, portanto, esta frescura e este momento de grande criatividade, que é o processo em que estamos a fazer o nosso doutoramento, deu lugar a que cada equipa que vem também traz algo de novo. E, portanto, o pós-tipo nunca é a mesma coisa em cada ano que acontece, no sentido em que ele se transformou quase num grupo dentro do próprio INET.
E isso é algo que não sei se muitos centros de investigação têm, porque os jovens são criativos, quem estuda música inevitavelmente é criativo. Os jovens, quando digo jovens, são os jovens investigadores, às vezes não são tão jovens em idade, mas traz, o post-TIP fecundou muitas coisas e por isso nós, quando olhamos para o post-TIP, não é só um congresso internacional que acontece 2 em 2 anos, é também muitas outras atividades que cada equipa cria no sentido de transformar o post-TIP de facto numa espécie de atividade paralela às outras atividades que acontecem no INET.